E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Vini de História, a gente vai continuar nossos estudos aí para essas duas próximas semanas, tá bom? E a gente vai continuar a partir da página 16, igual eu coloquei no cronograma para vocês, tá bom? Bom, já na página 16 ele vai trazer uma breve análise dessa imagem, né? E responder essas questões aqui, né? Tá? Da 1 a 2 a 3. Aí na página 17 ele vai trazer esse texto da carta de Pero Vaz de Caminhas, que é muito importante para a gente entender, né, esse primeiro contato dos portugueses com os indígenas, que foi bem diferente do contato que os espanhóis tiveram com as populações nativas, lá os astecas e os incas, tá? Aqui no primeiro momento a relação dos indígenas com os portugueses vai ser bem tranquila, tá? Diferente dos portugueses, dos espanhóis, que vão ser uma relação, num primeiro momento, tranquila, mas já pouco tempo depois já vão começar a intensificar em combates, né? E aí ele vai colocar alguns trechos ali para você fazer uma análise e responder essas questões ali, tá? E depois ele vai começar a crise do comércio com as Índias, né? Por que iniciou essas navegações, né? Em todo aquele contexto de as rotas ali do Império Bizantino estarem fechadas porque o Império Otomano assumiu a região da Turquia, ali a atual Turquia, atual um pedacinho da Grécia, né? Principalmente a cidade de Bizâncio, né? Que vai se tornar hoje em dia Istambul, na Turquia. E aí os espanhóis, portugueses, franceses, ingleses vão ser obrigados a dar a volta pela África, né, para poder chegar na Índia, e eles vão procurar uma nova rota que dava a volta no oceano, e assim descobriram as Américas também. Por isso que na língua portuguesa você se refere a um nativo como índio, né, que um cara que nasce na Índia é um indiano, e eles vão chamar esse nativo aqui da América de índio, né. Inclusive na língua inglesa eles não chamam, não tem nenhuma referência com a forma que você fala de um indiano, uma pessoa nascida na Índia, é a forma que você fala do nativo lá. Não, lá no inglês eles vão trazer native, né? É o nativo mesmo, como essa referência para você falar de um indígena, tá? Então na página 18 ele vai trazer essas questõezinhas aí para falar sobre esse mapa, né? Sobre as navegações. Ele vai falar um pouquinho sobre o século XV e o século XVI, né? O que o governo português estava interessado nessas rotas, em buscar especiarias e materiais preciosos, tá? Bem simples essa questão. Na página 19 ele vai trazer esse documento aí do Fábio Ramos, né? Por mares nunca dantes navegados, a aventura dos descobrimentos. Bem interessante, tá? Vai falar sobre essa armada do Pero Vaz de Caminha, toda essa questão dos portugueses, como eles eram os senhores do Atlântico, né? E aí vocês respondem essas três questões aqui, a 1, a 2 e a 3, tá? Bem facinho também. E no comecinho ele vai trazer bastante coisa, porque esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo que vocês já têm um conhecimento muito grande, né? Vocês já estudaram isso lá no Fundamental 1, vão estar estudando isso de novo no Fundamental 2 e vão estudar isso de novo no primeiro ano, tá? Então é um assunto bem recorrente, que vocês já têm conhecimento sobre isso, tá? Então é bem tranquilo. Na página 20, ele vai falar um pouquinho sobre a questão do lucro, dos espanhóis encontrar ouro e prata, os franceses e ingleses no litoral brasileiro, tá? Vai trazer mais um documentinho ali para vocês analisarem e responder essas questões também. Na página 21 vai ter a exploração do pau-brasil e o escambo, né? Lembra, o escambo é a peça fundamental nesse começo, porque é a única forma dos portugueses negociarem com os indígenas, né? Eles vão oferecer espelhos, né? Isso é clássico, né? Oferecer o espelho em troca do pau-brasil. Lógico, isso aí foi só uma das trocas, faziam diversas trocas. Tinha muito material que os europeus, né, tinham, os portugueses tinham, e os indígenas nunca tinham ouvido falar, né? Como espelho, como a, aquela roupa que eles faziam com uma espécie de aquele tecido que vinha da Índia, esqueci o nome agora, mas ele é um tecido muito rico, muito macio que vinha da Índia. Então os indígenas vão apreciar muito essas coisas aí que eles não tinham contado. E para o europeu vai valer muito a pena, né? Porque o pau-brasil era muito importante para atingir roupas, né? Era uma coisa que eles tinham bastante problema. E a indústria têxtil naquela época era uma indústria de luxo, né? Hoje em dia a indústria têxtil ainda tem o seu lado luxuoso, claro, mas é uma indústria muito mais acessível do que era na época, tá?
E aí ele vai terminar explicando a questão da derrubada das árvores, né, o corte de pequenos troncos, transporte até o litoral e até as caravelas. Tá? Bem tranquilo essa questãozinha. Na página 22, mais uma questãozinha, mais uma atividadezinha para vocês fazerem aqui, tá? Um caça-palavra bem tranquilinho ali, depois vocês completarem as questões, bem fácil. Só para esse aqui é bom para vocês memorizarem palavras importantes, tá? É uma peça fundamental para dar essa memorizada nessas palavras. Aí na página 23 vai falar um pouco da política colonial, né? O Tratado de Tordesilhas, né? Que já, quando o tratado é criado, já não é respeitado pelos portugueses, né? Porque o Tratado de Tordesilhas traz que o final do Brasil tinha que ser em Cananéia, São Paulo. E nesse momento ele já vai para o sul ali, começa a pegar um pedaço do Paraná já. Então o tratado, ele já é lançado e já não é respeitado, né? E esse período pré-colonial, colonial, aí, Portugal vai começar a desenvolver ações de colonização das terras, né? Lógico, colonizar com o intuito de tirar riqueza o mais rápido possível, né? O contrário da colonização que a gente vai ter lá nos Estados Unidos, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, colônias britânicas, holandesas e francesas, né? Onde, de certa forma, vai ter um intuito maior de povoar essas regiões. Essa primeira expedição ele vai colocar que os portugueses vão trazer consigo 400 pessoas, além de animais, né? Lá no último parágrafo vai falar sobre que a Baía de Guanabara e Canané, né, seriam a parte que os portugueses vão formar essas vilas, tá? E a vila de São Vicente, que é o atual São Paulo, no estado de São Paulo, tá? Na página 24, vai falar um pouco sobre as capitanias hereditárias. Isso aqui é fundamental, pessoal, tá? Essa divisão em 15 lotes de terras que foram entregadas a 12 donatários, fundamental, vocês entenderem, tá? Essa é a forma que o Brasil ficou dividido ali. E vão ter capitanias, né, que vão ir muito para frente, né, principalmente na região do Nordeste ali, nesse primeiro momento, capitanias que vão muito mal, né? Capitanias até que o donatário nem vai vir para receber elas. Aí, na página 25, vai ter esse pequeno resuminho ali falando sobre a distância da colônia da metrópole, né, sobre o governador geral, né, e mais um organiza as ideias ali pra gente separar. Isso aqui é uma coisa importante pra prova, tá? A gente saber pontuar a América Espanhola, Portuguesa e a do Norte, diferenciar cada uma delas. A espanhola e a portuguesa tem semelhanças. A americana, a América do Norte é totalmente diferente, tá? É importante a gente pontuar isso aí, certinho. Na página 26, né? De novo, falando sobre povoamento, né? A parte ficou sob influência ali das vilas e cidades, né? A parte sem nenhuma cidade ou vila, uma terra sem ninguém. E essa terra de Portugal que ele vai trazer ali no mapa era uma terra, não tinha nem ocupação, só ficava na mão dos indígenas mesmo, só estava no papel no nome dos portugueses, nesse primeiro momento, tá? E aí no finalzinho tem essa pesquisa para vocês fazerem, essas 3 questões aí sobre a Câmara de Vereadores, né? Bem importante também, que vai começar aí e vai ter um papel fundamental depois para o processo de independência do Brasil, processo de início do Império, né? Essa questão das câmaras, muito importante. Na página 27 ele vai trazer essas outras histórias, né? Contando sobre judeus expulsos da Espanha e perseguição religiosa que iam sofrer, tá? Bem interessante. Provavelmente isso aqui eu não vou colocar diretamente na prova, mas é uma questãozinha interessante, pessoal, porque conhecimento nunca é demais, né? Então, o livro aqui da Positivo sempre gosta de trazer essas outras histórias para dar uma complementada, faz parte do assunto, tá? Então, é bom a gente dar uma lida nesse aí. Na página 28 ele fecha aqui pra gente fazer essas questões aqui, né, tá? Aí a gente realiza essas questões aqui, escreve, manda o verdadeiro ou falso aqui. E é isso, a gente terminou o capítulo e é só fazer a provinha, beleza? Até mais, pessoal. Obrigado.